Boa tarde a todos, meus cordiais cumprimentos aos que nos acompanham pelo YouTube aqui, essa live da Escola Judiciária do Estado do Piauí. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o nosso diretor da Escola Judiciária, desembargador Fernando Lopes, a quem me honrou com esse convite, de hoje estar aqui para trazer algumas reflexões sobre esse tema tão palpitante da atualidade, que é a judicialização da saúde, né, em tempos de pandemia, esse período de crise sanitária que estamos a viver. Gostaria também de cumprimentar aqui meus colegas magistrados que nos ouvem, servidores, designadamente nossos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, meus alunos também da graduação, da pós-graduação, e, é claro, um cumprimento especial aqui para o doutor Eduardo Pérez, que muito me honra com a sua participação, por ter aceitado o convite da Escola Judiciária para hoje estarmos falando desse tema tão importante. Doutor Eduardo Pérez, também como eu, é magistrado no estado de Goiás, também tem um interesse aí pela área acadêmica, é professor, com publicação de livros muito interessantes, e também, como eu, é coordenador do comitê, ele é coordenador do Comitê de Saúde lá no estado de Goiás, e gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa live hoje. Então, é com muita honra que nós o recebemos aqui para trocar aqui algumas palavras, algumas reflexões sobre esse tema palpitante. Doutor Eduardo, por gentileza, o senhor tem a palavra. Doutor Antônio, muito obrigado pela gentileza, né, como sempre, usual do senhor. Já cumprimentando, também estendo cumprimento ao desembargador Fernando Lopes, que é o diretor da Escola do Piauí, todo o Tribunal de Justiça, a presidência, corregedoria, os colegas que estão presentes, servidores, né, o judiciário é composto de um todo, né, essa é a parte importante, e é sempre uma felicidade e uma honra poder estar presente aí diante do senhor, para que possamos debater um tema tão relevante, tão importante como é a saúde, né, o direito à saúde nesse momento de pandemia que tem suscitado tanta discussão. Sem dúvida alguma, doutor Eduardo, sem dúvida alguma, e é nesse sentido aqui, nós vamos bater esse papo aqui de maneira bem descontraída, não temos a pretensão aqui, eu não tenho, provavelmente o doutor Eduardo não, qualquer pretensão aqui de esgotamento, até porque esse tema é extremamente rico, tem diversas nuances, já era um tema muito rico antes da pandemia, da Covid-19, e agora, então, está na ordem do dia, nem se fala, né, potencializou substancialmente. Então, nesse sentido, eu gostaria de fixar aqui algumas premissas iniciais, fazendo aqui uma breve evolução. Eu não sei, aqui a gente vai ter que fazer milagre com o tempo, ou eventualmente outros encontros, doutor Eduardo, mas de maneira muito sucinta, talvez fazer aqui uma divisão do antes, o durante e o pós-pandemia, né? E eu inicio exatamente, de maneira muito rápida, falar o nosso anterior. O que existia a respeito de judicialização da saúde antes da pandemia da Covid-19? Na realidade, já era um tema muito rico, que suscitava amplos debates. Nós sabemos que, com a nossa Constituição Federal de 1988, nós tivemos uma Constituição garantista, que trouxe um amplo rol de direitos, né? Entre esses direitos fundamentais, e entre eles o direito à saúde, E esse direito, além da questão topográfica, da sua previsão lá no artigo 6º, ele também aparece de maneira mais detalhada a partir do artigo 196 da nossa Carta Magna, né, onde diz mais ou menos que a saúde é um direito de todos, né? Infelizmente, o que se observou até então, no que toca à judicialização da saúde, foi uma interpretação ou uma atenção, eu diria, quase que exclusiva para a primeira parte desse dispositivo constitucional, né?
quando fala que a saúde é um direito de todos. No entanto, a própria Constituição traz uma vírgula e diz que esse direito de todos será garantido mediante políticas sociais e econômicas. E isso nem sempre é levado em consideração pelos atores jurídicos, tá? pela própria sociedade, quando reivindica esse direito fundamental. E nesse sentido, então, como? É claro que essa judicialização da saúde, que está dentro de um guarda-chuva, por assim dizer, mais amplo de judicialização, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, quando trata da matéria, tamanha vastidão, ele chama de judicialização da vida, dando a entender que o Brasil, não diferente de boa parte do mundo, do segundo pós-guerra, naquele movimento de expansão global do poder judiciário, ele, dentro da nossa carta, ele traz mecanismos, além desse amplo rol de direitos fundamentais, um sistema híbrido de controle de constitucionalidade, que faz com que diferentes atores possam participar de debates importantes do ponto de vista da sociedade, e também, é claro, que o nosso famoso princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que possibilita, em tese, que qualquer tema, que qualquer pessoa bata as portas do Poder Judiciário quando entende que tem um direito violado, quando não tem um direito garantido. Então, bater as portas do Judiciário, a princípio, está disciplinado, como amplo nos termos do nosso artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Magna. O que se observou, no entanto, no período anterior à pandemia, eu diria que talvez um excesso de judicialização, um excesso de demandas chegaram ao Poder Judiciário. Aquelas políticas públicas que não foram cumpridas pelos atores políticos, pelos poderes políticos, sobretudo pelo Executivo, no que toca à execução dessas políticas públicas, a partir do momento que o cidadão procurava o posto de saúde e não tinha o remédio, não tinha lá no hospital o tratamento que buscava, as pessoas vão se conscientizando e vendo que, em tese, podem bater as portas do Poder Judiciário, pelo permissivo constitucional, que falava há pouco, e nós começamos a ver uma enxurrada de processos que vão desaguar no Poder Judiciário. O doutor Eduardo deve recordar, salvo melhor juízo, ele participou comigo também, no encontro que nós tivemos ainda no ano passado, em São Paulo, promovido pelo pelo Comitê Nacional de Saúde do CNJ. E naquela ocasião, doutor Eduardo, foi apresentado um estudo do Instituto, do INSPER, onde dizia que, mais ou menos do período de 2008 a 2017, nós tivemos um aumento exponencial dos casos que foram judicializados, um aumento de aproximadamente 130%. Eu recordo que no Justiça em Números, o Justiça em Números que foi divulgado em 2018, no melhor juízo, 2018, o judiciário, dos 80 milhões de processos que estavam tramitando no Judiciário Nacional, cerca de 1.300.000 processos eram relacionados à saúde, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Então, o que se observou nesse período anterior à pandemia foi uma crescente demanda, números significativos de demandas que chegaram ao Poder Judiciário para decidir sobre, basicamente, temas afetos a políticas públicas não cumpridas. E dentro daquela lógica, até apontada pelo nosso colega francês, Garapon, ele diz, então, que o judiciário passou a ser o garantidor das promessas, o garantidor das promessas não cumpridas. E, a partir do momento que as pessoas batem as portas do Poder Judiciário, o que se passou a ver foi um judiciário que passou a conferir, passou a garantir esses direitos. No entanto, na proporção que passou a garantir esses direitos, nós observamos um leve, para ser eufemístico aqui, um leve descontrole das políticas públicas por um motivo simples, por um motivo que não pode ser desconsiderado, o impacto nas contas públicas, o impacto nas contas públicas. Mas, enfim, falo isso em caráter introdutório,
E já passo a palavra ao doutor Eduardo para fazer suas considerações sobre a matéria e, na sequência, podermos evoluir para a judicialização no período da pandemia. Então, Antônio, o senhor foi muito claro ao dar essa visão panorâmica daquilo que acontecia com a demanda de saúde, a dificuldade que nós lidamos, e eu diria mais, eu acho que a gente já vai logo entrar no debate, mas o quanto o ativismo judicial, ao intervir na política pública, desequilibrou não só, isso é óbvio do meu ponto de vista, desequilibrou não só a gestão pública, como também enfraqueceu o próprio judiciário, como o senhor mesmo disse, a questão da promessa, garantidor de promessas, né? Mas a nossa Constituição bem-estarista, né, uma Constituição longa, né, prolixa, cheia de normas programáticas, não disse efetivamente como isso seria garantido de forma eficaz. Né? Então, quando nós encontramos a lei em confronto com a realidade, a gente sempre vai ter uma dificuldade para lidar com isso, porque a norma ela existe para regular as relações sociais, né, daquilo que existe, ou seja, regula o que existe. Né, ela não pode criar, uma lei não cria uma leito de UTI, uma lei não cria um medicamento, uma lei não cria dinheiro público, enfim, né, ela não gera uma vaga num presídio, uma vaga num abrigo, enfim, não consegue efetivar aquilo que já não existe. Então, ela regula aquilo que efetivamente existe. Então, quando nós confrontamos as políticas imaginativas, né, aquelas políticas progressistas que buscam uma pleiade de direitos e normalmente surgem num momento de euforia, num momento de como eu posso dizer assim, mas de capacidade, de abundância econômica de uma sociedade, ela vai encontrar dificuldades, às vezes, não só para se implementar, como também para se manter na continuidade no tempo. Né? Como é que ela vai fazer para manter aquelas promessas todas? Porque um direito está sempre vinculado a um dever, alguém tem que manter. Eu explico isso de uma forma muito simples sobre a questão da cesta de ovos. Né? Inclusive, nos 2 livros, ao longo da nossa conversa, eu vou citar os 2 livros que a gente lançou na pandemia, um foi com William Douglas, outro com o prefácio dele também, todos disponíveis gratuitamente, depois eu indico como a pessoa pode conseguir, mas assim, a questão da cesta de ovos. Se você vê uma cesta de ovos e toda hora alguém vai lá e tira um, mas não tem ninguém para cuidar da galinha, ninguém para alimentar a galinha, ninguém para ir lá fazer a limpeza do galinheiro e para colher os ovos, uma hora a cesta vai ficar vazia. Ou seja, para que nós tenhamos uma cesta com ovos, alguém precisa primeiro da galinha, né? Assim a galinha não vai ter ovo, e depois alguém precisa cuidar dessa galinha, precisa alimentar essa galinha, de onde vem a comida da galinha, então alguém vai ter que ter o milho, ter a quirela, então não é tão simples assim, a gente diz, o direito à saúde é o material pronto, é o ovo que está na cesta, mas como é que esse ovo chega até a cesta? Né? Então todo esse trâmite que é a dificuldade, em momento de pandemia, como o senhor bem ponderou, isso ficou muito mais acentuado. Sem dúvida, doutor Eduardo. Eu creio que as suas colocações, eu tive até a oportunidade de ler parcialmente os seus livros, muito bons, por sinal, posteriormente a gente vai divulgar aqui, tanto o Direito à Saúde versus Pandemia, quanto o Cisne Negro e a Teoria da Ressonância, o Estado não necessariamente tem como fazer essa contrapartida. Aliás, esse modelo ele é bastante criticado, por exemplo, na Europa, né? Eu lembro que alguns eventos que participei em Portugal, por ocasião do mestrado, alguns professores eles chegavam a fazer chacotas, né, do nosso modelo,
como quem dissesse, bom, nem aqui a gente está conseguindo garantir saúde para todos, né? E dizer lá, vocês, né, como o orçamento que tem, como a forma que é gerido este orçamento. Então, nós esbarramos ou trazemos à tona, doutor Eduardo, o que funciona. O senhor consegue me escutar? Não sei se... Doutor Eduardo, por gentileza? Então, eu falava que nós... Doutor Antônio, parece que sim. Eu comentava, doutor Eduardo, eu não sei se o senhor conseguiu me escutar, da dificuldade, tá certo? Da dificuldade de nós implementarmos plenamente aquilo que para alguns é uma utopia, ou seja, um sistema de saúde universal, né? Nossa Constituição traz entre os princípios afetos ao direito à saúde o princípio da universalidade, tá? O que acontece? O problema é que esse princípio da universalidade, com o passar dos tempos, foi entendido pela sociedade, por diferentes atores jurídicos, pelo próprio judiciário, como garantir tudo a todos, tá? Garantir tudo a todos. E aí a pergunta é, será que o sistema público de saúde, será que o gestor, por mais organizado que seja, tá? Por melhor que sejam suas finanças, eles conseguem garantir hospitais de qualidade, que possam garantir os tratamentos os mais variados, inclusive tratamentos caros, né? UTIs aéreas, que nós sabemos o quão custoso do ponto de vista financeiro isso para qualquer ente federativo, a questão dos medicamentos, tá? Medicamentos de alto custo que impactam vertiginosamente nos orçamentos dos diferentes entes federados. Pergunta-se, a pergunta que não quer calar, doutor Eduardo, volta-se aqui o velho problema da colisão entre a garantia do direito à saúde, a reserva do possível, né? Quais outras consequências? É possível ponderar, é possível chegar a um meio termo, nem o 8, nem o 80, quando se diz no popular? E será que é possível garantir com maior eficácia os direitos fundamentais, sem que necessariamente possa implicar em uma espécie de falência dos entes públicos, porque isso custa, e custa muito, tá? E nós sabemos, principalmente após a emenda 95, a emenda constitucional 95, um subfinanciamento do sistema de saúde. Então, eu também gostaria de passar a palavra para o colega, para ele se manifestar sobre esses pontos. Olha, essa é uma excelente pergunta, doutor Antônio, porque a resposta imediata é não, né? Porque os recursos são escassos, mas as necessidades não são. Então, uma necessidade, por exemplo, criada, vamos imaginar que antigamente você tinha uma prótese de madeira para a mão, para fingir que você tinha uma mão, você tinha uma prótese de madeira, né? Hoje você tem aquela prótese sensível que vinculada a não sei o que e tal, mas que custa muito caro, né? Será que o Estado tem que conceder a prótese mais avançada? Será que o Estado tem que conceder tudo aquilo que a pessoa deseja? Porque desejo, uma coisa que a gente tem que entender é que desejo não é direito. Isso entra muito na questão do pursuit of happiness, né? da busca da felicidade, da questão da independência norte-americana, né? Que eles colocaram pursuit of happiness naquela tríade lockeana, né? De John Locke, que ele falava de vida, obviamente, liberdade e propriedade. Só que eles trocaram propriedade por pursuit of happiness. Só que essa busca da felicidade, ela não se enquadra no contexto de busca da felicidade enquanto busca da satisfação dos desejos pessoais. Aquilo ali vinculava, era uma questão grega, você ia vincular aquilo à eudaimonia, ou seja, a satisfação, a florescimento do indivíduo. Essa seria a expressão adequada. Então, quando você tem isso em sociedade, a gente tem que entender a função da sociedade, que, ao mesmo tempo que a sociedade existe para o indivíduo, e isso é tranquilo, a gente sabe que o indivíduo não pode existir para a sociedade, senão a gente tem uma sociedade ditatorial, né? Aquela que usa o seu cidadão como bucha de canhão, enfim, né? como material descartável. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem que ser mantida. Quando você cria esses direitos e você não cria uma contraprestação, um dever que lhe surja de algum lado, você não consegue manter, né? Então, você cria a pretensão de ter muito quando você tem pouco, né? Por que ninguém entra, por exemplo,
pedindo que se troque o Celta que se comprou por um Camaro. Porque quando qualquer um que ouvir isso vai falar, pô, mas isso é um absurdo. Então, por que seria absurdo não aceitar o medicamento do SUS e querer o medicamento importado que custa 1,5 milhão? O que o SUS pode entregar é aquilo que ele prometeu, o medicamento tal. Ah, mas esse não serve para mim. Eu falo, olha, só que se eu for atender você, uma pessoa, quantas eu vou deixar de atender? Porque o dinheiro, como o senhor bem destacou, não dá em árvore, né? Então, quando a gente tem essa noção da limitação, a gente pensa também que não compete ao judiciário, que foi o problema criado até então, e eu vejo que tem sido resolvido um pouco através da autocontenção, em grande parte surgida aí pela crise financeira dos estados e da União, e agora mais gravemente ainda enunciada pela pandemia, 11 que sejam no Supremo decidindo uma matéria, nós estamos nos defrontando com uma questão que envolveu discussão de saúde, discussão de contabilidade, discussão de planejamento, de onde ser distribuído e qual, questão de sociologia, ou seja, a população de determinado local vai migrar para onde, vai atender onde e tal. Então, vários profissionais do executivo se debruçaram sobre a matéria e criaram uma política pública. E nós, formados em direito, vamos examinar essa política pública, né, com os antolhos, né, igual cavalo, aquele antolho assim, que só consegue ver aqui, do direito. Então, assim, obviamente, vai falar, mas a dignidade humana, tá, mas perfeito, mas garantir a dignidade de um ser humano e descobrir a dignidade de um número indeterminado de seres humanos, será que é adequado? Então, eu entendo, né, como o senhor bem colocou, bem postulou, que essa limitação de recursos tem que ser reconhecida pelo judiciário em deferência à política pública, que só cabe ser questionada quando violando de forma explícita, algum direito concreto, e não uma norma programática que não tem uma concretude para ser entregue. Perfeito, doutor Eduardo. Eu concordo com suas ponderações. Aliás, muito felizes, e me recordaram aqui, as suas ponderações, outros pontos diretamente correlatos, pelo menos é o que eu imagino. Se fala em universalidade, eu dizia anteriormente que há uma interpretação equivocada da universalidade no SUS, quando se imagina que é garantir tudo a todos. Será? Eu tenho muito claro que não. Eu tenho muito claro que não. Eu penso que os gestores, mediante a organização de políticas públicas, é que garantirão isso para a sociedade dentro daquilo que é possível. Se fala até em princípio da progressividade, quando se fala na garantia dos direitos fundamentais, direitos esses que classicamente são submetidos à reserva do possível. Mas lembro também do próprio princípio da igualdade. Será que a partir do momento que um ente federativo, qualquer ele que seja, ele garante um medicamento de alto custo, que ele garante UTI aérea, que ele garante tratamentos milionários, isso para uma ou meia dúzia de pessoas, isso não vai fazer falta para a população de um município inteiro, eventualmente até de um estado da federação? E assim acontecendo, nós não estaremos rasgando o princípio da igualdade material? Creio que sim. E essa é uma análise. É claro que nós, quando falamos de saúde, não podemos perder isso de vista, nós trabalhamos com temas delicados, Saúde implica diretamente na vida, tá? Uma vida, como se diz também, entre os populares, não tem preço, tá? Nós sabemos que uma saúde não tem preço. Mas será que alguns têm direito à preservação maior de sua saúde, um investimento maior do Estado em detrimento de outros? Repito, na hora que o Estado garante medicamentos de alto custo, tratamentos de alto custo, será que isso não vai impactar lá naquele cidadão pouco esclarecido, que uma vez na vida vai no posto de saúde e quando vai lá não encontra aquele medicamento simples? Será que não vai impactar naquela senhoria que quer fazer um procedimento cirúrgico simples, mas que o hospital local não tem condições de realizar porque os recursos são parcos? Tá? São reflexões. Para além disso, ainda um outro ponto que o senhor colocava, embora não tenha utilizado essa expressão, pelo menos eu não recordo, dentro dessa linha de raciocínio, de atuação do Poder Judiciário,
como no que toca à judicialização em sentido amplo e na judicialização da saúde mais ainda, nós trabalhamos com temas delicados, né, casos difíceis, que exigem expertise. O Poder Judiciário nem sempre, né, ou pouco, tem essa expertise. Eu diria até que não tem. A nossa formação profissional não permite que tenhamos, salvo aquele colega que eventualmente fez um curso da área de saúde, que ele tenha expertise suficiente para avaliar os impactos de um medicamento, de uma política pública. Então, nesse sentido, ao se tratar de uma matéria sensível, repita-se, ligado à política pública, eu penso que o Poder Judiciário, na mesma linha de raciocínio que o senhor colocou, tem que ser deferente às políticas públicas, tá? E naquelas situações onde escancaradamente hajam privilégios, aí sim o Judiciário tem que garantir aquele direito pleiteado em juízo. Então, recordo aqui da capacidade institucional do Poder Judiciário. Não temos capacidade técnica, não temos expertise para avaliar todas as situações possíveis. E quando falta essa expertise, essa capacidade institucional, então o Poder Judiciário tem que ser deferente aos atores políticos. Perfeito, perfeito. Concordo integralmente, doutor Antônio. Inclusive, isso que o senhor está falando, naquele livro que eu redigi para tratar um pouquinho da pandemia, uma proposta para a resolução da pandemia, e que eu tenho visto positivamente, que está seguindo essa linha, ou seja, uma linha que busca mais uma conciliação, mais uma equidade, um entendimento daquilo que está acontecendo e a busca de informação, né, que é o cisne negro e a teoria da ressonância, uma proposta hermenêutica para cenários de crise, né, ou seja, não é só para a pandemia, é uma proposta de crise, que agora, obviamente, já está pedindo uma segunda edição, mas até porque ele foi escrito em tempo muito rápido, mas nele a gente cita a questão eu estou até tentando localizar aqui, mas eu não sei se o senhor se recorda do tema da jurisprudência sentimental, um termo Sim. alemão, né? Ou sim, seja, sim. que na aplicação do direito, né, eu estou tentando localizar aqui corretamente, é uma citação do Maximiliano, né, Uhum. que na aplicação do direito não caberia essa tentativa de se torturar a lei para aplicá-la em consonância com aquilo que é a concepção individual de bondade, do que é adequado. É muito normal que nós, como juízes, o senhor já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, até porque tem mais tempo de toga do que eu tenho, aquela história, e se fosse o seu filho? E se fosse o seu pai? E se fosse sua mãe? Gente, a legislação, e a resposta que eu dou, ela é tão sábia que se fosse a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu filho, minha esposa, etc., eu não poderia julgar, eu estaria impedido de julgar. Por quê? Porque automaticamente se entenderia que o meu emocional estaria acima do meu racional. Eu não conseguiria aplicar a legislação sem buscar a satisfação do meu interesse pessoal. Então, quando você pede que o magistrado se coloque no lugar da pessoa, no mínimo, ele teria que colocar no lugar dos dois, né, de réu e de autor, no mínimo. E no caso das demandas de saúde, além de se colocar no lugar do autor que, por exemplo, está pedindo uma UTI, se colocar no lugar das outras 10, 15, 20 que estão à frente na fila, esperando um lugar na UTI também. Né? Então, essa questão da jurisprudência sentimental ela tem que ser evitada. O direito tem que ser visto de acordo com a lei. Enquanto ser humano, isso parte do nosso coração. Quantas vezes o senhor, e eu falo por mim porque eu tenho certeza que o senhor também fez isso, já não chegou em casa assim pesado, não fica dias, semanas, às vezes vai se arrastar a vida inteira por ter que dar uma decisão que a lei exige que se dê. Você tem que dar essa decisão, porque a partir do momento que você entende que aquilo lá, que já entra em algum contexto muito personalíssimo seu, alguma questão de justiça muito personalíssima que viola a lei, ou seja, aquela lei que você jurou aplicar, então é melhor que você se dê por suspeito. Né? Por quê? Porque você já não tem mais a isenção necessária. Você já está sentindo muita pena a ponto disso invadir a sua noção de, enquanto magistrado, tutelar não só os direitos que estão ali colocados em juízo, mas de todos os outros que podem ser impactados por sua decisão. E as demandas de saúde, notadamente as de saúde pública, elas impactam o coletivo. Por quê? Ao se deferir uma vaga na UTI, ao se deferir uma cirurgia determinada, ao se deferir um medicamento muito mais caro, que não está contemplado no SUS, esse dinheiro vai sair do erário.
do contribuinte, vamos resumir, vai sair do dinheiro do contribuinte porque o Estado não tem dinheiro, né? Tem o que ele tira da gente, né? Que contribui para ele. E nesse contexto, você vai impactar a vida de N pessoas, às vezes para satisfazer aquilo que o seu olho está vendo e que o seu coração sente, né? Aquela história de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Para o magistrado, não, né? Perfeito a análise, doutor Eduardo. Nesse sentido, até pegando o gancho aí da sua última fala, que tem a ver, claro, com a jurisprudência sentimental, bem trazida aí para o contexto, o que se observa é que alguns colegas magistrados, isso é natural, ficam, digamos assim, entre a cruz e a espada, né, quando de repente chega lá aquela demanda, por exemplo, para um leito de UTI, que a pessoa está ali correndo o risco de morrer a qualquer instante, e geralmente são decisões pela própria natureza, não poderia ser diferente, encarar, eliminar, e os colegas magistrados, e eu falo aqui do Brasil inteiro, não estou a me referir especificamente aqui no meu estado, mas no Brasil inteiro termino com uma pressão psicológica, esse caráter sentimental, de alguma forma, termina vindo um pouco à tona. Só que são escolhas difíceis, né? Se costumou muito trazer à tona agora, com a pandemia, aquela expressão de escolhas de Sofia, não é isso? Escolhas difíceis de serem tomadas, e o judiciário tem essa dificuldade. No entanto, eu imagino que não se pode, é claro que isso depende da avaliação do caso concreto, mas principalmente no período atual de pandemia, e aqui eu já faço a transição do período anterior para o período da pandemia, que é o período que estamos a viver, em que esses cuidados têm que ser redobrados por parte do Poder Judiciário. A atividade econômica no mundo inteiro, ela foi prejudicada por restrições naturais, como, por exemplo, isolamento social, em algumas situações mais drásticas, aí, como a figura do lockdown, e isso trouxe um impacto direto, está trazendo um impacto direto na economia, porque comércios, fábricas fecham, e isso naturalmente vai resvalar no aspecto financeiro do Estado, na arrecadação, na questão tributária, e, consequentemente, esse Estado que antes, tá? Estado, novamente, aqui em sentido amplo, compreenda-se, se esse Estado que antes já tinha uma dificuldade de fazer garantir os direitos sociais, entre ele o direito à saúde, agora, então, fica mais delicado, porque tem uma dificuldade de caixa. Então, nessa linha de raciocínio, imagino eu, que as decisões têm que ser mais ponderadas ainda. É claro que aquelas que fogem diametralmente de uma política pública proposta, daquelas que se nota franco favoritismo, daquelas que desobedecem orientações de autoridades ligadas à saúde, como vigilância sanitária, recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, e isso naturalmente dá uma segurança maior para que o magistrado decida conforme estas orientações, conforme essas recomendações técnicas, e sempre de olho no macro, tá? Sempre de olho do macro. Em questões complexas, sobretudo que envolve política pública, eu costumo sempre invocar a frase, que não é minha, tá? De que o magistrado ele não pode olhar simplesmente para a árvore, ele não pode olhar simplesmente para aquele caso individual que chega, mas ele tem que ter um olhar macro, ele tem que olhar para a floresta. Quando ele defere um tratamento caro, quando ele defere um medicamento caro, aquilo que está sendo entregue para a árvore vai fazer falta para a floresta, que é o todo, que é a cidade, que é o estado, que é o país, né? Por conta de questões naturais, que é a repercussão financeira. A repercussão financeira. Então, será que o Estado vai ter essa capacidade financeira de arcar com todos esses tratamentos, medicamentos? Logicamente que não. Então, nesse sentido, as decisões judiciais têm que ser ainda mais ponderadas, sempre com um olhar, tá? Sempre com um olhar consequencialista. Eu sei que o senhor trata bem também esse ponto em uma das suas obras, a respeito do consequencialismo jurídico, que inclusive teve repercussão, ou teve a inserção, há quem defenda
que esse consequencialismo jurídico, que antes, tá? Esse consequencialismo jurídico que antes ele era muito mais de caráter doutrinário, era muito mais acadêmico, ele aporta de maneira legislada com a modificação das leis de introdução ao direito brasileiro, salvo engano, no artigo 20, quando traz claramente esse viés consequencialista que tem que ser levado em consideração pelo juiz nas suas decisões. Verdade, doutor Antônio, isso é um ponto muito relevante a ser considerado, porque eu só fazendo um retorno aí para a questão da judicialização, né, rapidamente, antes da gente voltar para a questão do consequencialismo. A decisão, nós estamos falando muito da decisão do juiz, nessa obra que eu citei, que a gente acabei redigindo, eu destaco também a relevância de que quem pleiteia tenha o bom senso na hora de buscar o judiciário. Já dizia Rui Barbosa, o primeiro juiz da causa é o advogado. Né? Se eu não me engano, essa frase é de Rui Barbosa. Né? Depois, posteriormente, foi citada por um outro advogado, me fugiu o nome agora, mas também muito famoso. Então, assim, quando o advogado ou qualquer um que tenha o ius postulante, o Ministério Público, a Defensoria Pública, vai postular em juízo algum direito, que ele faça a análise da conveniência de fazer esse pedido, né? Porque nós recebemos, às vezes, muitos absurdos. E aí o que acontece? Usa-se o juiz como bode expiatório, fala, eu fiz minha parte, eu pedi. Mas será que você pediu? Será que você faria a mesma coisa? Né, já que quer voltar para cá, se o seu interesse estivesse em jogo, você faria a mesma coisa, por exemplo, se você está olhando o seu, ali, aquele seu cliente, mas você faria a mesma coisa se você soubesse que, né, a sua mãe, seu pai estava na fila esperando? Não, então você já não tem a isenção para entrar, porque quem postula tem que ter uma certa isenção também para entrar. Não é a mesma imparcialidade do juiz, porque espera-se que seja parcial aquele que entra, vai defender o interesse, né? Embora se diga aí que todo mundo é a mesma coisa, não tem diferença, mas tem, o juiz tem que ser imparcial, não se demanda a mesma coisa das outras partes, mas se demanda a ética processual. Então, quando você vai pleitear alguma coisa, ter essa noção de que aquilo que você está pleiteando realmente é um direito e não um privilégio, né? Algo albergado pelo ordenamento jurídico e não um desejo, porque também usar o judiciário dessa forma é prejudicar a coletividade, porque o tempo que a gente usa para examinar um processo desse, a gente perde para outros, né? O tempo do juiz, do servidor, etc., é limitado. Mas, voltando à questão do consequencialismo, né? É inevitável a gente pensar até de uma forma utilitarista. Quem vai... Imaginemos que a gente tem aí 3 leitos e 5 pacientes. Quem vai sobreviver? Cabe ao juiz escolher? Eu penso que não. Né? Eu penso que o critério é médico. O médico já tem uma dificuldade absurda de assumir essa responsabilidade. Né? O juiz, ele não tem essa visão onisciente, ele não tem esse conhecimento macro, e nem se ele fosse médico, sem examinar o paciente, ele também não saberia, ou todos os pacientes, ele saberia a compreensão da dificuldade. Para isso, por exemplo, que o CFM editou norma dizendo quais são os critérios para o uso de UTI, né? Existem outras normas também, outras visões, outras orientações de cunho de saúde, de cunho médico, uns debates muito interessantes sobre isso. Né? Então, brandir, você levar a juízo a questão de, pelo artigo 196 da Constituição, tem o direito a um leito de UTI, simplesmente é insuficiente. Né? Nesse momento, você tem que compreender o todo. Será que você foi violado o seu direito? Você tem alguma indicação, algum indicativo que o seu direito na fila foi violado por critérios médicos? É uma coisa muito ampla. E até nas outras demandas de saúde que se torna importante ouvir o NAT, né? O NAT-JUS, aqueles profissionais de saúde que estão lá disponíveis ao judiciário, juízes federais e estaduais, para emitir pareceres em demandas. E aí eles vão dar uma noção até de como se postar com relação àquele pedido, já entrando na questão dos repetitivos dos tribunais superiores, né? O tema 106 do STJ e o 506 do STF, né? Recentemente decididos sobre o direito de se estar em juízo, que já começam a dar um norte sobre como nós vamos atuar. Então, essa visão utilitarista, né, que obviamente é difícil,
diria até que é desumano. Alguns não aceitam o utilitarismo por dizer que é desumano. Mas o que você vai fazer? Qual o critério que você vai utilizar? Por exemplo, se você tem uma pessoa com mais chance de vida e uma com menos chance de vida para utilizar a UTI. Você vai priorizar aquele que tem menos chance porque chegou primeiro? Ou você vai priorizar porque é um pai de família e o outro não é pai? Entendeu? Então, são critérios complicados realmente de se aplicar e que, a meu ver, competem ao médico, ao profissional de saúde, não ao juiz, que tem que aplicar a lei. Correto, doutor Eduardo. Exatamente naquela lógica da capacidade institucional do Poder Judiciário, por não ter expertise, tá? Então, demandas de saúde, naturalmente, tem que ser escutado os profissionais da área de saúde, é o médico lá da ponta, o farmacêutico, eventualmente, qualquer outro que tenha uma expertise que influa diretamente sobre aquele aspecto. Eu faço só um parêntese aqui, antes de continuar, que os colegas, os servidores, alunos, enfim, todos que nos assistem nesse momento, podem encaminhar, são bem-vindas as perguntas aqui, podem fazer intervenções à vontade, tá bom? Então, doutor Eduardo, isso passa por critérios técnicos, tá? O Poder Judiciário tem que ter a humildade, tem que saber que determinadas matérias são melhor decididas por outras searas. No caso médico, fica sempre aquela pergunta clássica, vem sempre em mente aquela pergunta clássica, tá, eu estou lá com os leitos de hospitais lotados, está acontecendo muito agora na pandemia, principalmente nos estados mais populosos, Rio, São Paulo, o próprio o estado do Amazonas, Pará também vem com essa dificuldade, infelizmente, e imagine-se que alguém ingresse judicialmente, a pessoa foi constatada que está infectada, está doente da Covid-19 e não encontra a vaga no hospital. Aí ela corre porque um profissional da área jurídica, tá, a orientou, ou um próprio médico, não raras vezes são médicos, são profissionais da área de saúde, que orientam procurar um advogado, um defensor público e bater as portas do Poder Judiciário para conseguir aquela vaga. Tá, beleza. Aí o pedido chega lá para o juiz. Uma pergunta crítica que geralmente se faz quando o juiz defere, é claro que é sempre delicado, não estou fazendo uma crítica direta com o colega Claro. que assim o procede, deixar muito claro isso aqui, mas diante dos aspectos técnicos, quem está mais habilitado, o juiz ou o médico lá? E outra coisa, que se convencionou a se fazer até a piada, quando se chega à decisão. O profissional da área médica, no momento que o oficial de justiça chega lá para dar cumprimento, sim, qual é o aparelho aqui que eu vou desligar? Quem é que eu vou tirar da maca? Quem é que eu vou tirar do leito para colocar esse outro? Então, perceba que é um tema delicado. E se nós estamos em um tema delicado, que envolve capacidade técnica, o melhor posicionamento do Poder Judiciário é a autocontenção, é a deferência. Mas, doutor Eduardo, ainda dentro da temática da judicialização, desse período de pandemia, um dos assuntos, dois, tem diversos aí, mas dois geralmente são muito comentados. A questão das medidas restritivas de isolamento, até com situações mais drásticas, como, por exemplo, o lockdown, e também o antigo problema da garantia de leitos de UTI. O senhor consegue observar alguma diferença desses pleitos antes da pandemia e agora? Há alguma mudança substancial, inclusive para o olhar do Poder Judiciário? Olha, eu acho que a gente tem que começar primeiro pela UTI, né? Eu acho que é o tema mais evidente que a gente pode conversar, né? Até porque a gente tem um antes e um depois, né? Antes, sempre existiram os pedidos de leito. Hoje, nós estamos com a discussão mais complexa da existência de uma fila única. Né? Qual a complexidade de uma fila única? O que se diz de fila única? É aquela que vai pegar os leitos da saúde pública, os leitos da saúde suplementar, juntar tudo e é uma fila única e vai de acordo com a necessidade. Ou da questão da requisição. São temas extremamente complexos, porque imagine-se que a saúde suplementar tem um número X de leitos disponíveis e a saúde pública já esteja no seu limite. O que seria considerado adequado? Permitir que uma pessoa doente efetivamente, dependendo daquele leito, ficasse sem acesso por não ter o plano de saúde,
ou que o poder público requisitasse aquele leito e a saúde suplementar ficasse com um leito a menos, prejudicando eventuais, e não sabemos se é certo, mas eventuais usuários do plano de saúde. Eu já devolvo até a pergunta para o senhor para a gente ir desenvolvendo nessa ideia num bate-papo mais dinâmico. Sim, sem dúvida alguma. A questão dos leitos de TI, aqui tem até uma pergunta, tá? Antônio Júnior Araújo pergunta, gostaria de saber se tiver uma determinação judicial, o médico não está obrigado a cumprir. Bom, a princípio, sim, dentro da lógica que as decisões judiciais devem ser cumpridas. O que se está aqui num plano acadêmico, diria eu, suscitando reflexões de até que ponto é prudente o Poder Judiciário, numa falta de leitos, numa escassez de leitos, de repente se guiar meramente, por assim dizer, por aqueles aspectos que foram trazidos pela petição de uma pessoa. Será que o profissional de saúde, os profissionais de saúde que estão lá no hospital, que fazem parte da gestão, será que eles não têm um controle melhor? Tá? Será que esse paciente que vem, que requer a concessão via judiciário, de alguma forma ele não está burlando a fila, já que quando se trata aí do sistema de saúde, né, existe a questão da regulação, da fila, em que, em tese, as pessoas têm que obedecer uma fila. Será que isso não seria uma forma de se furar fila e, mais uma vez, de se rasgar, de se ferir o princípio da igualdade? Tá? São essas reflexões que foram postas aqui. No que toca aí ao comentário do doutor Eduardo, inclusive essa questão da fila única, doutor Eduardo, vem sendo bastante questionada aqui no Brasil, como o senhor pontuou. Será que nós podemos colocar à disposição dos leitos, tanto da saúde pública quanto da saúde privada, também chamada de suplementar, à disposição do poder público? O Chile fez dessa maneira, né? O Chile, eles consideraram, lá, após a crise da pandemia, durante agora o período da pós-pandemia, diante da escassez de leitos, né, passou-se a adotar o raciocínio de que haveria uma fila única. Não tem essa história do paciente que vai para o hospital público e que vai para o hospital privado. Houve a necessidade, à disposição de todos aqueles leitos, rede pública e privada, estão à disposição do Estado, e na medida que há uma fila, aquela fila tem que ser obedecida para que essas pessoas sejam tratadas, tá? Entra em cena, aqui no Brasil, isso não foi delimitado, a princípio, tá? A princípio, continua as filas separadas, quem é do SUS vai lá para o hospital público, quem tem seu plano de saúde vai lá para o hospital privado, embora se advogue, se fale que boa parte do país, em tese, a rede privada teria um número maior de vagas. Por supostamente ter um número maior de vagas, um outro tema que veio à baila foi exatamente saber, bom, se está faltando no poder público, se está faltando no SUS, tá? Lá diretamente, será que o Estado não pode se valer do Instituto da Requisição, que a gente viu lá, que a gente estuda lá no direito administrativo? Será que o Estado não pode, então, valendo-se aí das suas prerrogativas de Estado, da supremacia do interesse público sobre o particular, dentre outros, requisitar para que esses hospitais, para que essa rede suplementar passe a receber as pessoas infectadas com Covid-19, mas, ainda que assim o seja, outras perguntas derivam, como, por exemplo, sim, e qual é a forma de remuneração? Vai ser pago pela tabela do SUS, que a gente sabe que é uma tabela defasada, ou vai ser pago pelo mesmo valor que um particular, que em tese se interna? Seria por aquele pago pelo plano de saúde? Enfim, não temos respostas fáceis, né? É um tema extremamente delicado, eu tenho acompanhado isso no Fórum Nacional, como acredito que o senhor também, o fórum dos nossos colegas da Escola Nacional da Magistratura, e até aqui não vi um consenso sobre esse tema. Realmente é um tema muito complexo, porque cada hospital também tem um custo de leito de UTI. Um hospital mais simples vai ter um custo, um hospital mais complexo, com melhor estrutura, vai ter um outro custo. Vai ser o mesmo valor para todo mundo? Então, é uma situação bem complicada realmente de se resolver e a se pensar.
né, como que isso funcionaria e tal, mas, obviamente, aquele dilema entre ter um leito ocioso e uma pessoa necessitando, será que é justo, é humano que se permita que essa pessoa fique sem leito para que aquele leito fique esperando alguém que chegue lá? É complicado, né? Cada um vai ter a sua visão, né? Por isso que o direito é rico nesse ponto, né, do debate, da possibilidade de debate, até sobre a possibilidade. O médico então pode se recusar, que o senhor tinha dito, pegando a pergunta do colega, o Sim, médico sim. poderia se recusar? Bom, aí a gente já entra na seara da desobediência civil, que Uhum. é o descumprimento de uma ordem judicial ou de uma ordem legal. É complicado, né? O médico, se ele não cumprir a ordem, será que aquela pessoa que vier a morrer ele será responsabilizado? Terá que comprovar que não houve nexo ou que ela teria condições de não teria condições de viver mesmo que fosse para uma UTI? E quando ele tirar alguém, ele vai estar escudado numa ordem judicial. Porque ele escolheu tirar aquela pessoa que tinha uma ordem judicial, né? E aí nesse caso, e aí a gente vai buscar até em Rui Barbosa, o caso do Rio Grande do Sul, em 1891, não me recordo exatamente o nome do juiz, mas um juiz que estava sendo penalizado por uma decisão judicial, teor de decisão judicial, e Rui Barbosa defendeu, né, dizendo que em nenhum Estado de direito se admitiria isso, porque um juiz tem que ter essa liberdade de decidir. Punir um juiz por sua decisão, desde que essa decisão não seja tomada, obviamente, de forma corrupta, dolosa, por peito ou qualquer coisa assim, é você simplesmente esvaziar o judiciário. Né? Da mesma forma que punir alguém por uma decisão política também seria esvaziar a função política. Então, e já voltando naquela discussão, né, a gente deu esse retorno, mas voltando àquela discussão que nós estávamos conversando, né, sobre a questão do lockdown, aproveitando que o nosso tempo é curto, eu estou acompanhando aqui, né, a questão do lockdown. Nós não tínhamos, em tese, até então, essa criação desse lockdown. Né? O STF está desenvolvendo entendimentos jurídicos sobre a autonomia do município, a autonomia do Estado, como funcionaria a União, quais são os critérios. Realmente, o judiciário, nesse momento, ele teria que se valer da melhor técnica médica. Né? Eu penso né? Medicina baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência. Né? Por quê? Porque é aquilo que dá pelo menos uma luz. Mas a ciência não está sempre correta. Não, mas com certeza, né, a superstição não está correta. Então, entre a superstição e a probabilidade da ciência, nós, obviamente, trabalhamos com a probabilidade da ciência, mas o extremo da ciência também pode conduzir a um estado totalitário. Basta a gente pensar aqueles critérios científicos da eugenia. Né? Vamos matar os loucos, vamos matar os judeus, tal, Rememorar etc. Hitler e companhia. Exatamente, né? Isso, mas é anterior a ele. O Hitler se valeu, mas Suécia tinha, Sim. Estados Unidos. Isso veio de um sobrinho do Charles Darwin que desenvolveu o termo eugenia e as ideias da eugenia, né? Então é uma situação complicada. Agora, óbvio que penso eu que o judiciário deve exercer essa autocontenção e essa deferência às políticas públicas, porque assim ele se fortalece. Ao invadir a seara de outros poderes, o judiciário se enfraquece. Ele enfraquece o outro poder, traz o caos para o ordenamento jurídico, para a ordem social, porque ninguém mais sabe quem manda, não existe mais um feixe de competências constitucional, leva a uma desordem absoluta e enfraquece a própria ordem judicial. Então, quando o judiciário se mantém dentro do seu feixe de competências, ou seja, realiza uma autocontenção, quando ele age com conhecimento, efetividade e para que a ordem seja cumprida, e não para garantir, por exemplo, que cada cidadão tenha direito a um unicórnio, né? Que, né, é um absurdo. Mesmo se fosse um rinoceronte, já seria absurdo. Unicórnio, mais ainda. Né? Essa questão que o senhor pontuou da medicina baseada em evidência, na realidade é aquela lógica que vem sendo defendida pelos estudiosos, inclusive no âmbito do Comitê Nacional de Saúde, do CNJ. Inclusive, isso foi um dos motivos que empolgou dentro da Resolução 238 de 2016 a criação e a expansão dos núcleos técnicos de atendimento aos juízes, os NATJUs, né?
exatamente composto por profissionais da área de saúde. Para quê? Para que não deixe o juiz, né, para que não deixe o magistrado às escuras no momento de ter que decidir matérias delicadas, matérias que requerem conhecimento de outras áreas. Então, nesse momento, a partir do instante que chega uma demanda judicial, que naturalmente vai requerer um conhecimento da área técnica, é prudente que o magistrado possa se valer da consulta desses núcleos de apoio técnico, tanto no âmbito do seu tribunal, como também do CNJ, né? A plataforma EnatJus, que é uma plataforma que está sendo alimentada diuturnamente com pareceres e notas técnicas sobre os mais variados tratamentos, medicamentos que são demandados no Poder Judiciário. Então, isso traz uma segurança para o juiz, porque a sua decisão será pautada, né, por um parecer técnico. E esses pareceres técnicos, né, eles são pautados na medicina baseado em evidência, né? Doutor, agora o senhor falou também uma outra questão aí que causa preocupação, envolve diretamente a independência judicial. É claro que seguir ou não um laudo médico, tá? Não se quer dizer aqui que o magistrado não tem sua independência deve ser preservada sempre. A meu sentir, não é sensato é que eu, não conhecedor daquela área, tenha um laudo trazido por um corpo de profissionais, teoricamente escudado nas melhores evidências científicas, e eu, como leigo, decidi de maneira contrária, né? Assim, no mínimo temerário, para ser eufemístico, né? É no mínimo temerário. Mas é claro, até utilizando as palavras aí do nosso ex-conselheiro, hoje vice-corregedor, vice-procurador-geral de Justiça de São Paulo, doutor Arnaldo Rossepian, quando ele sempre, nas suas falas, quando tive a oportunidade de participar das reuniões, ele diz que a independência judicial é um direito sacrossanto, né? Justo. Não se quer dizer que a atuação de um núcleo técnico, que um parecer trazido por um profissional da área médica, da área de saúde, isso vai trazer, vai ferir a independência judicial. Longe disso, cada colega tem o seu sacrossanto direito de decidir, né, dentro do seu livre convencimento, mas baseado em provas. E creio que o laudo técnico é um instrumento valioso para essa decisão. Mas aí, para lhe devolver aqui a fala, doutor Eduardo, me vem à mente aqui, a gente não pode, alguns podem ter a compreensão errônea, que eventualmente se quer demonizar, por assim dizer, a judicialização. Alguns interpretam que um estudo mais acurado, que um estudo mais reflexivo da judicialização, sobretudo da judicialização da saúde, representa uma demonização, como se o Poder Judiciário não pudesse intervir de forma alguma, como se o Poder Judiciário não pudesse garantir determinados direitos que são buscados. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre esse ponto, ainda mais trazendo para o contexto da pandemia. Sim, só voltando rapidamente, essa questão que o senhor falou da independência do juiz, é aquilo que nós estávamos falando do Rui Barbosa, que fez aquela defesa do juiz do Rio Grande do Sul, que fez uma aplicação diferente da lei num júri e estava sendo criminalizado por conta da decisão judicial. É a criminalização da hermenêutica, um tema que foi debatido aí há alguns anos, porque tentavam criminalizar a nossa hermenêutica, tentaram, inclusive, e não passou, graças a um trabalho efetivo, uma conscientização, né, dos legisladores, do executivo, etc., sobre o risco que isso traria. Um país em que se criminaliza a independência do juiz não é um Estado de Direito, né? Isso é ponto. E agora a busca do juiz pela informação médica é importante da mesma forma que a busca do juiz por um laudo de engenharia civil. Se o engenheiro civil diz, olha, esse prédio vai cair, o juiz perguntou a opinião dele, falou, olha, esse prédio vai cair sim ou não numa perícia? Ele disse sim, esse prédio vai cair. Então, a partir dessa informação, o juiz decide como ele entender adequado. Então, nós temos aí critérios que foram fixados, né, e já entrando nessa situação da judicialização, critérios que foram fixados pelo STJ e pelo STF naquela repercussão geral, no repetitivo que nós estávamos falando aqui, né? O tema 106, o 500 e o 06. Né? Então,
o que acontece? O juiz, óbvio, ele tem independência dele para decidir em conformidade com o seu entendimento. A judicialização, quando busca a técnica, ela não está sendo restritiva de direitos, ela está qualificando o debate. Então, quando antigamente se pedia com base no 196, as pessoas conseguiam absurdos, porque é aquela discussão que nós estávamos tendo logo no começo, né? O direito à saúde não é direito a privilégios, não é direito à satisfação de desejos, é um direito racional, e como esse direito está concretizado? Através da lei do SUS. A gente tem o SUS, a gente tem as normas dos medicamentos, técnicos, etc., incorporados pela Conitec. Nós Anvisa, temos a Conitec. Anvisa, a ANS, que vai tratar do suplementar. Então, isso é o cabedal de normas que vai te dizer: o direito à saúde é esse que você tem a priori. E foi o que entendeu o STJ e o STF. Então, tem que ter registro na Anvisa, né, tem que verificar se existe substitutivo no SUS. Então, eu quero um medicamento X. Olha, mas tem um equivalente no SUS. Você não demonstrou que você passou por um tratamento tal, então você não poderia ter esse direito. Isso os repetitivos deixaram muito claro. Então, o que eu faço particularmente na prática? Eu pego a decisão o parecer do NAT, pego os repetitivos e vejo aquilo que encaixa, a subsunção, né, fato à norma. Então, eu verifico ali, a partir dali eu dou a decisão. Então, por exemplo, imagina que esteja registrado na Anvisa, o SUS não tem um equivalente e existe um laudo médico justificando. Tem que ter sempre um laudo médico justificativo, não basta fazer como antigamente se fazia, e ainda hoje ainda se faz, que é um documento dizendo: olha, o fulano precisa de tal medicamento. Não tem um fundamento, não diz se ele usou outros medicamentos, qual estágio que ele está. Então não tem nada disso. O que se busca não é limitar direitos, é qualificar o debate, para que você tenha direito àquilo que a lei diz que você tem direito, e que você não tenha privilégios que implicará em menos direitos daquelas pessoas que não estão na lide, mas que dependem da saúde pública do SUS. Não é todos nós, o senhor, eu, se acontecer qualquer coisa, nós dependemos, né, do SUS. E o SUS não é só o medicamento, o SUS são políticas de saneamento, tem uma série de coisas que estão dentro do SUS e todos nós somos atingidos positivamente pelo Sistema Único de Saúde. Sem dúvida alguma. E a propósito disso, também, essa preocupação com a qualificação da judicialização, eu costumo até falar da necessidade de racionalizar. Não se quer restringir o acesso ao Poder Judiciário, né? Quando se traz essas reflexões nesse debate, em outros, né, não se está a fazer uma crítica de se vedar, de se deixar que a população não procure o Poder Judiciário. Algumas procuras são legítimas, quando se procura um tratamento que deveria ser garantido por uma política pública, que está lá na lista da Rename, tá? Que teoricamente o ente federado tem a obrigação de fornecer e não o faz, é claro que isso é bem-vindo. Agora, a partir do momento que vem demandas de medicamentos fora da lista da Rename, procuram-se tratamentos de valores altíssimos, medicações raras, digamos assim, para doenças raras, e isso traz um impacto muito grande para o orçamento dos entes. Naquela pesquisa anterior, que eu falava do Instituto INSPER, que fez aquela evolução de 2008 a 2017, do aumento de 130% na judicialização no Brasil, também foi apontado que no ano de 2017, só para que se tenha uma noção, a União gastou em torno de 1,1 bi, ou seja, pouco mais de R$ 1 bilhão apenas com medicamentos. Detalhe, desse pouco mais de R$ 1 bilhão gasto, desse valor, 93% foi gasto com apenas 11 medicamentos. Apenas 11 medicamentos. Então, perceba que isso não significa que necessariamente esse valor está sendo distribuído para a população de maneira equitativa, para as diferentes doenças, para as diferentes necessidades de tratamento que a população brasileira necessita. Então, nesse sentido é que vem essa reflexão, até dentro daquela lógica também que alguns falam da boa e da má judicialização, tá? A má judicialização, defendida
por alguns, no sentido exatamente de se procurar interesses que estão muito mais voltados ao individual, quando contrariam essas listas de medicamento, quando contrariam as políticas públicas. E a boa judicialização, muito pelo contrário, né? Quando se procura demandar o Estado, quando ele está sendo omisso, exatamente da garantia de direitos fundamentais, né, de medicamentos, de tratamentos que o mesmo deveria necessariamente fornecer e não faz, né, e não raras vezes por má gestão, né, não raras vezes por má gestão. É claro que não se pode generalizar, é claro que não se pode colocar na vala comum, mas quando assim se procura o Poder Judiciário, nós estaríamos, então, diante de uma boa judicialização. Doutor Eduardo, veja só, como o tema é interessante, o tempo aqui voou, nós já estamos aqui com um pouco mais de uma hora, já dava para prever que o tempo passaria muito rápido e que nós teríamos aí pouco tempo para falar de muita coisa, mas nos aproximando aqui do ponto final de nossa fala, pelo menos desse encontro, eu gostaria de lhe passar para suas considerações a respeito de como é que o senhor imagina que será a judicialização da saúde no pós-pandemia. Aproveitando já a fala do senhor, doutor Antônio, sobre essa questão do acesso à saúde e até da pesquisa do INSPER, o senhor pode ver nessa pesquisa, eles pegaram especificamente São Paulo, e isso é público, pode ser verificado, e, se eu não me engano, em 84% dos casos, 70 e poucos por cento, mais 9 ou 8% de parcialmente procedente, 70 e poucos por cento de procedente, quanto mais distante da técnica, mais próximo da procedência. Foi o resultado da pesquisa. Ou seja, quando você verifica a necessidade efetiva frente à saúde baseada em evidência, frente àquilo que é fornecido pelo SUS, eventualmente aquela demanda não seria procedente, porque teriam outras soluções. Por exemplo, aqui em Goiás nós temos o Sejusc Saúde, que eu participei da formação dele, né, inicial, que é para tratar dessa conciliação na saúde, buscar alternativas à demanda, né? Pode ser extrajudicial ou até durante a demanda, pode ser encaminhado esse Sejusc Saúde. O comitê daqui também, nós elaboramos, através de todos os seus membros, por intermédio de todos os seus membros, um questionário para vários tipos de necessidades, que devem ser preenchidos previamente para a demanda em saúde. Isso serve para o Ministério Público, para a Defensoria e para a Advocacia. Esse questionário, ele já dá aquilo que o NAT precisa saber para emitir um parecer e em consonância com os repetitivos dos tribunais superiores. Ou seja, isso já chega bem instruída a demanda. Né? Às vezes o pessoal fala, mas o médico não quer preencher. Bom, quando eu vou tirar minha CNH, eu não reclamo que eu tenho que preencher um formulário, eu não reclamo que eu tenho que tirar foto, que eu tenho que esperar lá ficar um dia inteiro. Por que no judiciário a gente acha ruim de ter que preencher documentos? E às vezes com a gratuidade. E a gratuidade não é a justiça gratuita. Alguém paga, o contribuinte paga. Então a gente tem que ter esse uso racional do judiciário. Já que eu vou entrar pedindo algo, que eu entre bem instruído o processo de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado e a medicina baseada em evidência. Eu tenho que dizer por que o meu caso é diferente. Né? Por que eu, juiz, sou obrigado a refutar todos os fundamentos de jurisprudência, de todos os fundamentos de uma inicial, de uma contestação, para dar minha sentença, e quem entra com a ação não é obrigado a fundamentar por que aquele pedido excetua as demandas repetitivas, por que aquele pedido excetua a saúde baseada em evidência. Então, isso faz parte da dialética processual e é importante. Eu vejo que esse momento que nós vivemos de pandemia, né, apesar de todos os seus reflexos ruins, se eu não me engano, saiu hoje uma matéria informando que perdemos no Brasil 860 mil postos de emprego formais. Não imagino nem a informalidade como é que está. Né? Será uma judicialização mais madura, mais qualificada, porque passou-se a verificar que não se pode dar tudo. Aquela visão anterior de 88, pós-saída do regime militar, de liberdade, olha, vamos ver isso, vamos prever aquilo outro, não, mas direito aqui, direito para lá e tal, e esquecendo um pouco dos deveres, porque uma sociedade se erige em deveres, né, e não em direitos, ela se erige em deveres, os direitos são consequências desses deveres. Agora a gente tem uma visão mais madura, fala, puxa, tudo aquilo lá que eu previ lá atrás, hoje eu não consigo entregar.
não tem condições de entregar. E vai ser mais difícil ainda, porque o Estado, e Estado lato sensu, como o senhor diz, está altamente compromissado em suas finanças. Ele não tem condições, a gente está tendo uma despesa muito alta para a União, está tendo despesa agora para auxílio emergencial, para empréstimo para pequenas e médias empresas, para manutenção de postos de serviço, uma série de coisas, uma série de medidas que realmente está esvaziando o erário. Então, essas decisões, imagine gastar num ano 1 bilhão de judicialização para 11 medicamentos, 11 tipos de medicamentos, né, do total, é complicado. Então, essa noção de, olha, o que eu estou pedindo está na Rename, não está? Se está, já entra com mandado de segurança, ou o Ministério Público ou Defensoria, que tem essa capacidade postulatória coletiva e a possibilidade de entrar com improbidade, até se for caso de improbidade, porque se não for, não se entra, mas que se busque ajustar, às vezes, até extra-autos, no inquérito, uma reunião e tal. Olha, regulariza os medicamentos que já estão na Rename. Não está na Rename? Vamos trazer de forma adequada, vamos elevar o debate da judicialização. Eu vejo o pós-judicialização, até nesse livro que escrevi junto com o William Douglas, Direito à Saúde e Pandemia, quando o direito encontra a realidade, né, o subtítulo é bem sugestivo, já dá essa visão de que o pós-pandemia será muito mais austero do que foi a efusividade do pós-88, né, até esse momento de crise que nós estamos vivendo e que Portugal viveu antes de nós, né, na parte econômica, e agora o mundo inteiro vive por conta da pandemia. Né, já estava vindo uma recessão, agora veio a pandemia. Então vai acabar a pandemia, vai vir a recessão. Né, como que a gente vai lidar com isso? Imprimir dinheiro, aumento de inflação, enfim, todas essas consequências vão demandar, por parte do judiciário, uma noção consequencialista. Tipo, estou decidindo aqui quais são as consequências daquilo que eu vou fazer. E, obviamente, contar com o bom senso, com a capacidade da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, em lidar com essa questão, às vezes de forma extrajudicial, ou não levar ao judiciário aquilo que realmente se sabe que é baldado, que são esforços baldados. Né? Basicamente, é como eu vejo, né? Resumindo. Verdade, aproveitando essa sua última fala, são diversos pontos aí, fica aqui até empolgado, a vontade que tem aqui é da gente continuar por muito tempo. Cada um desses pontos que o senhor colocou aí daria mais uma live, cada um deles. Né? Com certeza. Mas veja só, essa questão do bom senso aí que o senhor coloca, dos atores jurídicos, Defensoria Pública, advogado, Ministério Público, isso tem que ficar muito bem claro. Porque nós, juízes, nós não agimos de ofício. As demandas que nós decidimos, assim o fazemos porque alguém nos traz. Né? O juiz não vai inventar, dizer que o juiz não sai com um megafone na rua e dizer, ei, vem aqui que eu estou concedendo isso, aquilo outro. Ele não faz isso. Né? Quando o juiz decide algo, é porque alguém o provocou. Um advogado, o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, variados atores jurídicos. E o judiciário, dentro do seu papel, dentro do seu dever de prestar a jurisdição, ele o faz dentro de provas, dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade esperada. Então, é bom se fazer essa ressalva, porque alguns imaginam aí que o juiz inventa, que o juiz assim faz por vontade própria, né? E não é verdade, é bom deixar isso claro. Essa questão da austeridade no pós-pandemia, eu concordo. O senhor muito bem rememorou aí a questão da crise portuguesa, né, lá ainda em 2011, lá inclusive no âmbito do Tribunal Constitucional Português, eu lembro que foi construído aquilo que se chama na doutrina de jurisprudência da crise. Né? Perfeito. Da crise, por conta de interpretações que tiveram que se adequar à realidade, ou seja, um viés consequencialista, né? Um viés consequencialista. E eu já comecei a perceber, em aproximadamente aí 3 meses, que as decisões judiciais de geral, principalmente tendo um foco para o nosso órgão de cúpula, qual seja o Supremo Tribunal Federal, eu já noto que são decisões mais deferentes aos atores políticos, que levam em consideração aquilo que emana dos gestores, tá? Sempre um olhar macro, sempre num olhar macro. E isso, é claro, tem relação direta, porque o papel do Poder Judiciário é um papel relevante, socialmente falando, mas a nossa atuação é no micro, é na microjustiça, né? Nós devemos atuar
na microjustiça. A macrojustiça fica lá para os atores políticos eleitos, né? Eles foram eleitos, são eleitos e têm essa legitimidade para tratar desses temas macro. Ao Poder Judiciário tem um papel fundamental, tem um papel relevantíssimo, mas não pode, de maneira alguma, avançar, se arvorar, tá? Em competências que foram feitas pelo legislador constituinte originário aos demais poderes, né? Sob pena de deslegitimarmos o nosso trabalho, de deslegitimarmos a nossa atuação. E o Poder Judiciário, na minha percepção, com toda a suspeição que eu tenho por ser magistrado, penso que, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas enfrentados de 88 para cá, e muito mais agora nessa pandemia, tem enfrentado de maneira muito madura, de maneira muito cautelosa. Eu vi aí um freio, né, naquela crítica que se faz ao ativismo judicial. Nós não vamos entrar aqui, o tempo não permite, mas já vejo decisões mais deferentes, decisões mais cautelosas, e isso é muito positivo para esse momento, para que a gente possa, em breve, Deus permita, ingressar num pós-pandemia em que a população, em que a sociedade não possa ser tão prejudicada, não possa sofrer tanto com a perca de empregos, tá? Com uma crise econômica que vai se instalar. Então, é interessante que as instituições, os poderes públicos estejam sintonizados sempre em prol do bem comum, que é o mais importante na coletividade, em uma sociedade, né, nas sociedades em que vivemos dentro de um país democrático como o nosso. Doutor Eduardo, o tempo, infelizmente, tá? O tempo é uma variável de mão única. Né? Verdade. Infelizmente, a gente já está estourando aqui um pouquinho. Eu gostaria de agradecer, mas antes de minhas considerações finais, eu gostaria de passar para o senhor, para fazer suas considerações finais. Se ainda quiser tocar em algum tema específico, sim. Do contrário, faça aí a sua explanação, por gentileza. Eu acho que, como a gente já adiantou um pouquinho, eu vou só informar que os 2 livros estão disponíveis, né? Tanto o Cisne Negro e Teoria da Ressonância, que trata da questão justamente da coletividade, que numa questão de crise você não decide isoladamente, toda decisão impacta a outra, por isso que chama ressonância, né? Ressoa um processo, ressoa no outro, e o juiz tem que ter essa consciência disso que a gente trata no livro. E o Direito à Saúde, que nós escrevemos junto com o William Douglas, né, o Direito à Saúde e Pandemia, também os 2 livros gratuitos, a gente disponibilizou gratuitamente pela editora Ímpetos. Depois vou encaminhar para o senhor, caso o senhor queira deixar disponível em algum lugar. Está disponível também no meu Instagram, eu vou colocar o link, no Facebook também, né, Edu Pérez 80, para quem tiver interesse. E é basicamente isso. Eu acho que nós temos uma visão geral, né, e que para o profissional do direito que pretende atuar na área da saúde, ele vai ter que se especializar e vai ter que estar muito bem informado, muito bem preparado, porque não basta mais só citar o artigo 196 da Constituição, citar o artigo 6º do Direito Social, você vai ter que conhecer de normas específicas, porque o judiciário está se especializando, várias especializadas, os juízes estão se afinando com o tema, né, e eles não vão mais aceitar generalidades, até porque agora eles contam com o apoio técnico avançado do Natjuz, aqui em Goiás desde 2011, 12, né, e em outros estados também há muito mais tempo. Então, é basicamente isso, né, a importância de elevar o nível da judicialização da saúde, não para negar direitos, mas para qualificar a concessão dos direitos. Doutor Eduardo, para encerrar a sua fala, eu gostaria de compartilhar com o senhor uma última pergunta aqui. Sim. A respeito do lockdown. Tá? Um participante aqui, salvo engano, é um aluno, ele pergunta: o lockdown, na ausência de matéria legislativa, pode ser regulado pelo judiciário? Quais seriam os limites, então, dessa atuação? De jeito nenhum. Eu acho que assim, o juiz garante direitos, ele não suprime direitos. Né? Eu entendo que o lockdown é uma questão de política pública, uma decisão daquele que é eleito para isso, do executivo. Bem ou mal, é a decisão dele. E por que eu levo essa importância? Porque o judiciário ele tem que parar de invadir os poderes alheios, né, com ativismo,
e deixar de assumir um caráter paternalista. Tipo, eu vou resolver o problema do cidadão. Não. O cidadão, nós vivemos numa democracia. Se nós queremos elevar essa democracia, o cidadão tem que saber que o voto dele tem consequência. E o voto dele é escolher o representante que vai decidir a lei. Depois não adianta vir correndo no judiciário reclamar que a lei é injusta, porque ela está dentro do ordenamento jurídico. Se ela não for inconstitucional e for injusta, paciência, ela é inconstitucional. Justiça e legalidade são questões diferentes. Isso é uma outra live, uma questão filosófica, justo-filosófica, muito mais complicada. Mas o judiciário ele tem que se conter. Ele tem que verificar se houve alguma violação. Se alguém entrar pedindo lockdown, eu não entendo que não cabe ao juiz fixar o lockdown, porque cabe àquele político eleito decidir. Ah, mas vai causar isso, vai causar aquilo. Pois é, o juiz ele vê o lado do direito. Estamos conversando até agora. O executivo ele tem que analisar sociologia, economia, saúde. Então, são vários elementos. Agricultura, no aspecto econômico, o aspecto geopolítico, o aspecto internacional. Então, não é só o direito. Né? A nossa visão de antolho do direito muitas vezes nos dá a impressão de que nós podemos resolver o mundo. Nós não resolvemos o mundo na canetada. Nós resolvemos o mundo com a maturidade. Em países mais evoluídos, o judiciário é muito menos demandado. Por quê? Porque as pessoas cumprem aquilo que elas se propõem a fazer, né? Porque as pessoas realizam seus atos, porque ir ao judiciário é a última ratio, aqui é a primeira. Né? É o que eu costumo dizer, que acabou levando até para o STF a questão do INSS. Né? Ter que entrar primeiro administrativamente é uma questão óbvia, DPVAT. Por quê? Porque você não entra pedindo um RG no judiciário antes de buscar aqui é o poupa-tempo, né? O de São Paulo é o poupa-tempo, aqui é o VaptVupt, enfim, né? Em Goiás, em São Paulo é o poupa-tempo. Você não vai procurar, primeiro você procura executivo, eu quero meu RG. Então tá, tira o seu RG. Você não vem no judiciário falando, eu quero meu RG. Mas o executivo negou, não, mas aqui é mais fácil. Né? Então, realmente, o judiciário tem que ser a última ratio. Por quê? Porque, querendo ou não, ele é bruto, ele é uma violência. É a substituição do exercício arbitrário das razões que existiam antigamente, né, do uso pessoal da força para satisfação de um desejo, de um direito, de um privilégio, né, pelo Estado. O Estado vai fazer isso. Então, de toda forma, é uma violência. Você, numa execução, você toma o dinheiro de alguém, ou toma o patrimônio de alguém, né, numa obrigação de fazer, você obriga com que aquela pessoa faça sob pena de perda de patrimônio. Então, tem uma violência aí, mas é uma violência necessária para contrapor a um descumprimento prévio de um contrato social, né, de uma obrigação que você fez e que é legalmente previsto. Então, eu entendo que não. O judiciário não poderia fixar o lockdown porque faltaria não só competência, como know-how, como expertise para tanto. Mas não sei o que o doutor Antônio entenderia. Eu concordo, doutor Eduardo. Essa mesma linha de raciocínio, eu penso que é um tema muito complexo, que exige uma capacidade institucional para além do poder judiciário. Eu creio que os poderes políticos, designadamente o executivo, é que tem um corpo de técnicos, é que pode avaliar as consequências dessas medidas, já que é uma medida restritiva drástica, né, extremamente drástica, você praticamente paralisar a atividade econômica, uma cidade, um estado inteiro, e aí parte-se daquele macro, aquele macro que entendo que não cabe ao Poder Judiciário. Infelizmente, o que se observa, e aqui, longe, não estou fazendo qualquer crítica a qualquer decisão. Essa ressalva que eu queria fazer. Que tenha sido ou que venha a ser tomada nesse sentido. Essa ressalva que eu gostaria de fazer. Não é uma crítica a nenhum colega, é a minha visão acadêmica sobre o tema e a do senhor também. Exatamente, exatamente. De tal sorte que o que é que acontece sobre essa e outras temáticas? Os poderes políticos eleitos, Gabriel e os demais que nos assistem, eles naturalmente ali chegam em seus cargos pelo voto. Só que algumas decisões, algumas atitudes, tá? Quando elas são controvertidas, quando elas são polêmicas, podem levar o quê? A perda do eleitor. Então, bom, eu não quero perder esse eleitor. Se eu decretar o lockdown, eu vou perder X eleitores. Se eu não decretar, eu vou perder Z. O que é que eu faço? Tá? Mas é preciso que o juiz tenha compreensão
de que determinadas matérias amplas, complexas, elas passam pelo viés democrático, elas passam pelo voto, e a atuação judicial, ela se mostra perigosa. Eu já falei, certamente o doutor Eduardo deve lembrar dessa intervenção no nosso Fórum Nacional, onde nós somos tutores da Escola da Magistratura, quando eu trouxe à baila aquela citação da professora Ingeborg Maus, na Alemanha. O senhor recorda lá que eu disse que a professora Ingeborg Maus fez uma crítica, a meu sentir, legítima, e olha que a atuação do judiciário na Alemanha não é tão intensa quanto a nossa. E verdade. Ainda assim, ela fez algumas críticas no sentido, falava ela, frase da professora Ingeborg Maus, o judiciário não pode ter a pretensão de ser o superego de uma sociedade órfã. Ele não pode querer corrigir todas as mazelas. As mazelas, a sociedade tem que ter a consciência que o instrumento por excelência para ter bons gestores, para ter boas políticas públicas, é o voto responsável a cada 4 anos. Infelizmente, nem todos valorizam o seu voto, nem todos veem a repercussão, e depois, quando acontecem os desastres, as tragédias, os equívocos da administração, terminam se socorrendo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, repito, tem um papel relevante, tem um papel importante, mas tem limites, e a partir do momento que se afasta desses limites, perde sua legitimidade, e certamente os bons juízes, os juízes que imperam no Brasil, certamente não querem isso, não querem perder sua legitimidade, e sim continuar garantindo direitos dentro do seu papel constitucional, assim prescrito pela nossa Constituição Federal. Doutor Antônio, só um minutinho para complementar isso que o senhor disse, é a questão, por exemplo, da descriminalização dos entorpecentes, das drogas, a questão do aborto, como foi a questão das uniões homoafetivas, né? E deixando claro, né? Não estou me posicionando contra ou a favor de nenhuma delas, eu simplesmente está usando de exemplo, inclusive eu acho que direitos civis têm que ser garantidos, mas a questão é, quando você tira a responsabilidade do agente eleito e você joga para o judiciário, é o que a gente está conversando, você torna a sociedade imatura, porque é sempre o juiz, agora o judiciário vai decidir se pode liberar a droga, agora o judiciário vai decidir se pode, sei lá, se as pessoas, esse negócio de polidência, eu lembro que teve até essa discussão no STJ, né, o polidense tem que ser formado em educação física ou não e tal, então, sim, umas questões que são levadas ao judiciário que mostram uma imaturidade da sociedade em resolver isso sem levar para lá, né, você pega Estados Unidos, 80 casos o Supremo deles resolve, né, a Suprema Corte. A nossa é o quê? 300 mil por ano, 150 mil por ano? É muita coisa. Exatamente. Mas é isso. E aí, perfeito sua intervenção. E são temas aí todos ligados ao ativismo, como são a cláusula de barreira, isso. A questão lá da aplicação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, não foi isso? A DPF 54, a súmula vinculante a respeito de algemas, nepotismo e tantos outros. Aí, como o senhor muito bem ponderou, não se trata de dizer que as decisões foram boas ou ruins, certas ou erradas. A meu sentir, a maioria foram positivas socialmente. Sim, fato. Não se está em jogo, o senhor colocou com outras palavras muito bem isso, não se está em jogo a questão de se garantir esses direitos. O que se deve se refletir é qual for o adequado. Será que é o judiciário? Ao meu sentir, não é esse papel do Poder Judiciário, e sim dos poderes eleitos democraticamente para tal. Tá bom? Doutor Eduardo, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, sua disponibilidade por ter nos brindado aqui com sua fala, de temas tão ricos, né, de assuntos tão importantes para a sociedade. Ouso aqui a fazer o agradecimento mais uma vez também na pessoa do nosso diretor, desembargador Fernando Lopes, tá? Eu sou conselheiro da Escola Judicial, o desembargador sempre me traz umas missões aí que eu recebo com muita honra, e espero não tê-lo desapontado, desembargador Fernando, eu sei que certamente o senhor está nos assistindo, então aqui agradeço o doutor Eduardo, fica o convite para outras ocasiões, inclusive no pós-pandemia, que o senhor possa vir aqui presencialmente na escola. Eu já tenho, mas quero que o senhor me passe novamente os links dos seus livros, eu vou disponibilizar para os meus colegas magistrados, para os meus alunos, certamente uma excelente fonte de consulta, tá certo? Para quem quer
trilhar sobre a matéria aí da judicialização da saúde, tá bom? Então, Perfeito. meus agradecimentos também aos que nos acompanharam, meus colegas magistrados, servidores do Tribunal de Justiça, meus alunos da graduação, da pós-graduação, desembargador Fernando Lopes, né, a equipe da EJUD, a equipe técnica, estagiários, muito obrigado, foi uma satisfação enorme. Esperamos aqui, com essas explanações, ter trazido luzes aqui para esse tema tão importante para o Brasil, principalmente na atual crise sanitária que estamos a viver, que espero que o quanto antes a atravessemos, tá? Um forte abraço a todos e até um próximo encontro. Muito obrigado.